A biblioteca da escola era um lugar que Lucas raramente visitava. Sempre movimentado com as pressões das aulas e suas próprias inseguranças, ele evitava espaços silenciosos que o forçassem a confrontar seus pensamentos. Porém, naquela tarde, a tempestade inesperada o obrigou a buscar abrigo ali. O cheiro de livros antigos misturado com o som abafado da chuva era estranhamente acolhedor, embora o ambiente estivesse quase vazio, exceto pela bibliotecária distraída com um livro grosso de capa vermelha. Lucas caminhava sem rumo entre as prateleiras quando algo chamou sua atenção. Em um canto afastado, onde a iluminação era fraca, ele avistou um livro peculiar. Ou melhor, um caderno. Estava apoiado sobre uma estante como se alguém o tivesse deixado lá de propósito. Sua capa era de couro preto, desgastada, com marcas que pareciam cicatrizes. Não havia título, apenas uma textura áspera e fria ao toque. Curioso, Lucas o abriu. As páginas eram amareladas, mas o que mais o intrigou foi que estavam completamente vazias. Sem linhas, sem marcas de uso, apenas um vazio que parecia convidá-lo a preenchê-lo. Antes que pudesse pensar em guardá-lo de volta, um detalhe o fez hesitar. Havia um nome gravado na parte interna da capa. Jonas Martins. Lucas franziu o senho. O nome lhe parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Precisa de ajuda. A voz da bibliotecária o assustou. Ele quase deixou o caderno cair no chão. Não, só estava olhando. Ele tentou esconder seu desconforto. A bibliotecária olhou para o caderno em suas mãos e, por um breve momento, sua expressão mudou. Era como se ela reconhecesse o objeto, mas rapidamente disfarçou. Cuidado com o que escolhe levar daqui, disse ela, quase em tom de brincadeira. Intrigado e sem saber o motivo, Lucas decidiu levar o caderno para casa. Era como se algo nele o atraísse. Enquanto a tempestade diminuía, ele apertava o caderno contra o peito, sentindo um misto de ansiedade e excitação. Ele não sabia, mas aquele momento marcava o início de um pesadelo. De volta ao quarto, Lucas colocou o caderno sobre sua mesa de estudos, ao lado de seus materiais escolares. O som da chuva ainda batendo contra a janela trazia uma atmosfera quase hipnótica. Ele encarou o objeto por alguns minutos, tentando entender por que o havia trazido. Era só um caderno velho, mas havia algo nele que parecia vivo. Com uma caneta na mão, Lucas decidiu testar o caderno. Na primeira página, escreveu seu nome, Lucas Pereira. Nada aconteceu. Ele riu de si mesmo por esperar algum tipo de reação mágica. Mas, conforme estava prestes a fechar o caderno, percebeu algo estranho. O nome que acabará de escrever parecia se dissolver, como tinta absorvida por tecido. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele esfregou os olhos, achando que fosse algum truque da luz, mas a página estava novamente em branco. Decidido a descobrir mais, Lucas escreveu outra frase. O que você é? Desta vez, esperou. Por longos segundos, nada aconteceu, até que as palavras começaram a reaparecer, mas de uma forma que ele não esperava. Uma caligrafia diferente, irregular, começou a preencher a página. Eu sou tudo o que você deseja. E tudo o que você teme. O coração de Lucas disparou. Ele jogou o caderno para o outro lado da mesa, como se ele pudesse mordê-lo. Ficou encarando-o de longe, sem saber o que fazer. Sentia medo, mas também uma curiosidade crescente que o impedia de se afastar. Minutos se passaram antes que ele tivesse coragem de se aproximar novamente. Pegando o caderno com mãos trêmulas, Lucas virou a página e tentou escrever outra coisa. Quem é Jonas Martins? A resposta veio quase instantaneamente, aquele que não deveria ter aberto este caderno. O sangue de Lucas gelou. Ele tentou lembrar de onde conhecia aquele nome. Talvez fosse algum ex-aluno ou alguém que havia estudado na escola. Mas como aquele caderno estava respondendo? Ele precisava de respostas. Fechando o caderno, decidiu que, no dia seguinte, iria investigar mais sobre Jonas Martins. Antes de dormir, Lucas guardou o caderno no fundo da gaveta de sua escrivaninha. Mas, mesmo ali, parecia que ele o chamava, como se tivesse vida própria. Quando apagou as luzes,
Ele teve a sensação de que algo estava observando-o no escuro. Na manhã seguinte, Lucas chegou à escola com um caderno escondido em sua mochila, decidido a encontrar algo sobre Jonas Martins. Assim que o intervalo começou, ele foi direto para a biblioteca. O lugar era pouco frequentado pelos alunos, especialmente pelos mais jovens, o que o deixou confortável para explorar sem ser interrompido. A bibliotecária, Dona Cláudia, uma mulher idosa de sorriso tímido, notou a presença de Lucas e acenou de longe, sem sair de sua mesa. Ele a cumprimentou com um gesto rápido e começou a procurar nos arquivos. Era uma biblioteca antiga, com estantes altas e empoeiradas e fichas catalográficas organizadas à moda antiga. Ao pesquisar o nome Jonas Martins no sistema, Lucas encontrou algo, um pequeno registro em um livro de eventos escolares antigos. Ele pegou o volume, uma capa de couro desgastada, e sentou-se em uma mesa isolada. Na seção marcada, havia uma nota datada de 1987. Jonas Martins, aluno do 3º ano, desaparecido em circunstâncias inexplicáveis. Última vez visto na biblioteca escolar. Caso ainda sem solução. Lucas leu e releu o trecho, sentindo um calafrio. Um aluno que desapareceu, ligado à biblioteca e, de alguma forma, ao caderno que ele agora possuía. Ele precisava saber mais. Levando o livro até Dona Cláudia, Lucas perguntou: Dona Cláudia, a senhora lembra de um aluno chamado Jonas Martins? Ela hesitou antes de responder, como se revivesse uma lembrança que preferia esquecer. Sim, lembro dele. Eu era jovem naquela época, mas lembro do que aconteceu. Jonas era um rapaz brilhante, mas quieto. Sempre estava aqui, na biblioteca, lendo ou escrevendo. Até que um dia, simplesmente desapareceu. Nunca encontraram nem ele, nem explicação para o que aconteceu. Por que a pergunta, meu jovem? Lucas hesitou. Não sabia se deveria mencionar o caderno. Ouvi alguns alunos falando sobre isso. Achei curioso. Dona Cláudia sorriu com tristeza, mas não insistiu. Lucas voltou à mesa e abriu o caderno mais uma vez. Com a caneta em mãos, escreveu uma pergunta diretamente na primeira página. O que aconteceu com Jonas Martins? A resposta surgiu devagar, como se a tinta estivesse sendo sugada da caneta diretamente para o papel. Ele fez perguntas demais. Lucas sentiu um arrepio. Fechou o caderno rapidamente e olhou ao redor. De repente, o ambiente parecia mais frio, e ele sentia como se estivesse sendo observado. Era impossível ignorar o fato de que o caderno sabia mais do que ele poderia imaginar. Ele precisava decidir se continuaria investigando ou se abandonaria aquilo antes que fosse tarde demais. Quando o sinal tocou, Lucas colocou o caderno de volta na mochila e saiu da biblioteca. Mas, enquanto caminhava pelos corredores, sentiu como se uma sombra o seguisse, invisível, mas presente. Naquela noite, Lucas decidiu que precisava entender o que estava enfrentando. Ele se trancou no quarto, afastou os livros e videogames da mesa de estudos, deixando o caderno no centro. A caneta repousava ao lado, como se o esperasse. O quarto estava mergulhado no silêncio, quebrado apenas pelo som distante de carros passando pela rua. Ele abriu o caderno, que agora parecia mais pesado do que antes, como se carregasse o peso de todas as histórias que continha. Lucas hesitou, mas finalmente escreveu outra pergunta: quem está me respondendo? Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, as palavras começaram a se formar na página. Aqueles que não podem mais falar. Lucas sentiu o coração acelerar. As respostas eram sempre vagas, mas cada vez mais perturbadoras. Ele tentou manter a calma e escreveu novamente: por que Jonas desapareceu? Dessa vez, a resposta demorou mais. As palavras surgiram, hesitantes. Ele foi atraído por algo que não deveria ter visto. Lucas fechou o caderno com força, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava lidando com algo que desafiava qualquer lógica, algo que parecia estar o puxando para o mesmo destino de Jonas. A sensação de estar sendo observado voltou, agora mais intensa. Ele olhou para a janela, mas só viu o reflexo de seu próprio rosto no vidro. Ou era o que pensava, até perceber um movimento sutil atrás dele.
Virando-se rapidamente, não viu nada. Apenas o quarto vazio, mas agora o ar parecia mais denso, carregado de uma energia inquietante. Ele decidiu deixar o caderno de lado por enquanto. Guardou-o no fundo da mochila e tentou se distrair com um jogo no celular, mas era inútil. Sua mente estava presa às respostas. Mais tarde, quando finalmente conseguiu dormir, Lucas foi assombrado por sonhos inquietantes. Ele se viu em uma sala escura, cercado por prateleiras cheias de livros antigos. No centro da sala, havia um espelho quebrado. Quando ele se aproximou, viu que o reflexo no vidro era Jonas Martins, com os olhos vazios, como se estivesse tentando dizer algo. Lucas acordou ofegante, o som de sussurros ainda ecoando em sua mente. Ele olhou ao redor do quarto, que agora parecia estranho, como se algo tivesse mudado. Não havia sinal do caderno, mas ele tinha certeza de que o havia deixado na mochila. Levantando-se, abriu o zíper da mochila, e o caderno estava lá. Mas algo estava diferente. A capa agora tinha marcas de arranhões, como se unhas tivessem passado por ali. Lucas fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Algo muito maior estava em jogo, e ele sabia que o caderno era apenas a ponta de um iceberg sombrio. Ele precisava de respostas, mas, acima de tudo, precisava decidir até onde estava disposto a ir para obtê-las. De manhã, Lucas sentiu que não podia mais evitar. Precisava descobrir de onde aquele caderno tinha vindo e o que ele realmente significava. Ele decidiu visitar a biblioteca da escola, onde Jonas Martins passava boa parte do tempo antes de desaparecer. Embora estivesse nervoso, acreditava que as respostas poderiam estar escondidas nos lugares que Jonas frequentava. Ao entrar na biblioteca, Lucas notou o ar pesado e o silêncio absoluto. Era como se o tempo parasse ali dentro. Ele se dirigiu até a seção de arquivos antigos, onde sabia que Jonas costumava pesquisar. Havia pilhas de livros empoeirados e fichas organizadas por anos. Lucas começou a vasculhar os registros, buscando qualquer referência ao desaparecimento de Jonas ou algo relacionado ao caderno. Depois de quase 1 hora de buscas infrutíferas, ele encontrou uma pequena pasta rotulada como eventos e incidentes. Dentro, havia recortes de jornais e anotações feitas à mão. Um artigo em particular chamou sua atenção: Mistério na escola. Aluno desaparece sem deixar rastros. Era sobre um estudante que havia sumido anos antes, em circunstâncias muito parecidas com as de Jonas. O mais perturbador era que o desaparecimento aconteceu no mesmo local onde Jonas foi visto pela última vez, a biblioteca. Lucas sentiu um arrepio ao perceber que as histórias se repetiam. Ele continuou folheando os papéis e encontrou uma nota estranha, escrita com uma caligrafia apressada. O caderno é a chave, mas também a armadilha. Ele escolhe seu dono. A cabeça de Lucas girava. O caderno tinha uma história mais antiga e mais sombria do que ele imaginava. Decidido a entender mais, ele voltou para casa com o artigo e a nota, mas não sem antes sentir novamente aquela sensação inquietante de estar sendo observado. De volta ao seu quarto, Lucas colocou os papéis na mesa e abriu o caderno mais uma vez. Ele escreveu: "Quem mais usou este caderno antes de mim?" A resposta apareceu quase instantaneamente: aqueles que queriam saber demais. Lucas engoliu em seco. As palavras eram ao mesmo tempo uma resposta e um aviso. Ele perguntou de forma mais direta: o que aconteceu com Jonas? Dessa vez, o caderno permaneceu em silêncio por mais tempo do que o normal. Quando as palavras finalmente apareceram, eram mais assustadoras do que qualquer outra coisa que ele já tinha lido. Ele está onde você estará, se continuar. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que precisava sair dali, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o caderno começou a virar suas próprias páginas, como se uma força invisível o estivesse controlando. Ele viu desenhos grotescos, mapas de lugares desconhecidos e, finalmente, uma lista de nomes. No final da lista, estava o nome de Jonas Martins, seguido por um espaço vazio. Um espaço que Lucas percebeu ser para o seu nome. O caderno então se fechou com força, e Lucas sentiu o quarto mergulhar em um silêncio opressivo. Ele olhou para a porta, mas não conseguiu reunir forças para se mover. Algo estava com ele,
algo que o caderno havia trazido. Ele precisava decidir rápido, continuar investigando ou se livrar do caderno antes que fosse tarde demais. Lucas não conseguiu dormir naquela noite. Cada som da casa parecia amplificado, cada sombra mais escura do que o normal. Ele tentou ignorar a presença opressiva do caderno, mas sabia que, de alguma forma, ele ainda estava sendo observado. A lista com os nomes e o espaço vazio para o dele não saíam de sua mente. Na manhã seguinte, ele decidiu buscar ajuda, mas não sabia em quem confiar. Contar a alguém sobre um caderno que responde perguntas parecia insano. Ele pensou em Clara, sua melhor amiga, alguém que sempre o apoiava, mas hesitou. A última coisa que queria era envolvê-la nesse pesadelo. Porém, após horas de angústia, concluiu que precisava de outra perspectiva. Clara o encontrou no parque perto de sua casa. Ela percebeu imediatamente o estado perturbado de Lucas e insistiu para que ele contasse o que estava acontecendo. Relutante, ele tirou o caderno da mochila e explicou tudo o que havia ocorrido. Para sua surpresa, Clara não riu nem duvidou. Ela olhou para o caderno com cautela e disse: "Isso explica os boatos sobre Jonas. Eu ouvi dizer que ele estava obcecado por algo nos últimos dias antes de desaparecer." Lucas pediu para que Clara não tocasse no caderno, mas ela insistiu em escrever algo. Antes que ele pudesse impedir, Clara pegou uma caneta e escreveu: "Quem está nos observando?" As palavras começaram a surgir lentamente, como se o caderno estivesse hesitando. "Eu sou a ponte. Eles estão sempre perto." Lucas ficou pálido. Antes que Clara pudesse perguntar mais, o caderno começou a vibrar. Uma página virou sozinha e, em letras vermelhas, surgiu a frase: "Ela agora faz parte do jogo." "O que isso significa?" Clara perguntou, tentando esconder o medo na voz. Lucas não sabia o que responder. Ele tentou arrancar o caderno das mãos dela, mas algo os impediu. Era como se uma força invisível estivesse segurando o objeto. Nesse momento, o telefone de Clara tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu, mas do outro lado havia apenas silêncio. Então, uma voz sussurrante ecoou: "Não há saída." Clara desligou rapidamente, mas o telefone tocou novamente. Ela jogou o aparelho no chão, apavorada, enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo. Ele sabia que o caderno era o catalisador de tudo isso, mas também sentia que destruí-lo não seria tão simples. Os dois decidiram voltar para a escola, o último lugar onde Jonas foi visto. Se o caderno tinha algo a revelar, seria lá. Ao entrarem no prédio vazio, sentiram o peso do silêncio. O som de seus passos ecoava pelos corredores como um aviso. Eles foram até a biblioteca e colocaram o caderno sobre uma mesa. Lucas escreveu: "Como saímos disso?" As luzes piscaram, e as palavras apareceram rapidamente: "Vocês não saem." O jogo já começou. Antes que pudessem reagir, um som ensurdecedor ecoou pela biblioteca. As prateleiras começaram a render, e livros caíram no chão. Clara gritou, apontando para um reflexo em uma das janelas. Era uma figura alta, de olhos brilhantes, que parecia observá-los. O caderno virou mais uma página e revelou um novo nome na lista. Lucas olhou para Clara, apavorado, e viu que o nome dela agora estava ali, bem acima do dele. "Lucas, precisamos sair daqui agora." Clara gritou, puxando-o pelo braço. Mas antes que pudessem correr, a porta da biblioteca se fechou sozinha, e a figura no reflexo começou a se mover. Lucas e Clara encararam a figura que parecia se aproximar lentamente pelo reflexo. Ela não estava fisicamente presente na biblioteca, mas cada movimento no vidro fazia o ambiente parecer mais sufocante. Clara apertava o braço de Lucas com força, enquanto ele tentava abrir a porta trancada. A cada puxão, o som das dobradiças ecoava como um grito na sala silenciosa. O caderno, que até então permanecerá inerte sobre a mesa, começou a vibrar novamente. Outra página virou sozinha, e as palavras "Vocês fizeram sua escolha" apareceram em letras vermelhas e ameaçadoras. Lucas sentiu o pânico crescer, mas algo dentro de si o obrigou a encarar o caderno. Ele sabia que havia mais respostas ali, mas a cada pergunta,
Parecia que estavam afundando mais fundo no abismo. Clara, ainda tremendo, pegou uma lanterna de sua bolsa e apontou para os cantos da biblioteca. Lucas, essa coisa, ela está em todo lugar. Olha para os reflexos. Lucas virou-se rapidamente e percebeu que a figura não estava limitada à janela. Em cada superfície refletiva, as portas de vidro, as telas dos computadores desligados, até mesmo no brilho de uma poça de água acumulada em um canto, a silhueta os observava. Desesperado, Lucas voltou ao caderno e escreveu com pressa: "O que você quer de nós?" As luzes da biblioteca piscaram violentamente e por um breve momento tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, o caderno respondeu: "Escolha um." "Escolher o quê?" Clara gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas não respondeu. Ele sabia. Sentia que o caderno queria um sacrifício. De repente, a figura no reflexo começou a tomar forma. Uma mão esquelética emergiu de uma tela de computador próxima, arranhando o ar. Clara recuou, quase tropeçando em uma pilha de livros. "Lucas, temos que acabar com isso agora. Queime o caderno." Ela implorou. Lucas hesitou. Ele sabia que o caderno era a chave, mas sentia que destruí-lo poderia desencadear algo ainda pior. Porém, antes que pudesse decidir, uma nova frase apareceu: "Quem ficará? Quem partirá?" "Lucas, ele quer que escolhemos um de nós." Clara sussurrou, com a voz cheia de pavor. Lucas negou com a cabeça, recusando-se a acreditar. Mas a realidade da situação era inegável. A figura continuava emergindo lentamente, e o ar ao redor deles ficava mais pesado, como se algo estivesse drenando a energia do lugar. Sem pensar, Clara pegou o caderno e tentou rasgar uma página, mas o papel era estranho, quase impossível de romper. Lucas a puxou para trás, percebendo que qualquer ação impulsiva poderia piorar as coisas. "Não podemos ceder ao jogo deles, Clara. Não podemos dar o que eles querem." Lucas gritou. Mas Clara estava tomada pelo desespero. Ela agarrou uma vela que estava na mesa, usada pelos alunos para rituais improvisados, e tentou queimá-la perto do caderno. O fogo mal tocou o objeto, e uma rajada de vento apagou a chama instantaneamente. "Não há saída," Clara murmurou, quase desistindo. Nesse momento, a figura no reflexo falou pela primeira vez. A voz era profunda e reverberava como um eco que atravessava dimensões. "Decidam, ou eu decidirei por vocês." O tempo estava se esgotando, e Lucas sabia que precisavam agir. Mas como enfrentar algo tão além de sua compreensão? O silêncio da biblioteca foi quebrado pelo som das luzes piscando freneticamente, enquanto a figura sombria nos reflexos ficava cada vez mais nítida. Lucas e Clara estavam cercados. A presença ameaçadora parecia se espalhar por todos os cantos, observando-os com uma paciência assustadora. "Lucas, temos que fazer algo. Não podemos ficar parados." Clara sussurrou, a voz trêmula de medo. Lucas respirou fundo, tentando pensar em uma solução. Ele olhou para o caderno em suas mãos, sentindo o peso do objeto como se fosse uma âncora arrastando-os para o fundo de um abismo. Ele sabia que o caderno era a chave, mas também era a prisão onde todo aquele mal estava contido. Se escolhermos, estamos nos condenando. Mas se não fizermos nada... Lucas não conseguiu terminar a frase. De repente, Clara se aproximou do reflexo mais próximo, uma janela coberta de poeira que ainda refletia a figura sinistra. "O que você quer de verdade?" Ela perguntou, tentando soar firme, mas sua voz falhou. A figura se moveu no reflexo, inclinando a cabeça como se estudasse Clara. Então, uma nova mensagem apareceu no caderno. "Vocês sabem o que fazer. O preço deve ser pago." "Isso não é uma resposta," Clara gritou, jogando um livro contra a janela. O vidro tremeu, mas a figura permaneceu imóvel, inabalável. Lucas olhou ao redor, procurando desesperadamente por qualquer coisa que pudesse ajudá-los. Foi então que ele se lembrou do que havia lido no início sobre o caderno. Ele foi criado para conter um espírito antigo, mas o poder dele dependia da energia de quem o usava. "Clara, eu tenho uma ideia, mas você vai precisar confiar em mim," Lucas falou, se aproximando dela. "O quê?"
Lucas, não temos tempo para planos mirabolantes. Clara respondeu, a voz carregada de pânico. O caderno quer que escolhamos. Ele quer que a gente ceda ao medo e faça exatamente o que ele espera. Mas e se recusarmos? E se destruirmos a conexão dele com os reflexos? Lucas explicou, olhando diretamente para os olhos de Clara. Clara parecia hesitar, mas acenou com a cabeça. Certo. O que eu preciso fazer? Lucas pegou um pedaço de pano e envolveu o caderno, tentando bloquear a influência dele. Em seguida, pegou uma barra de ferro que estava caída em um canto da sala, usada pelos funcionários da biblioteca para reparos. Ele foi até a janela onde a figura estava mais visível. Vou quebrar todas as superfícies refletivas. Sem reflexos, ele não terá onde se manifestar. Lucas declarou. Mas, antes que pudesse agir, a figura saiu parcialmente do reflexo. Uma mão escura, retorcida e esquelética, surgiu da janela, agarrando o pulso de Lucas. Ele gritou de dor, sentindo uma força esmagadora tentar puxá-lo para dentro do reflexo. Lucas! Clara correu até ele, tentando soltar a mão que o prendia. Enquanto lutavam, o caderno caiu de suas mãos e abriu-se sozinho. As páginas começaram a virar rapidamente, como se um vento invisível as movimentasse. Novas palavras surgiram, escritas em vermelho. Aceite seu destino ou pereça. Clara pegou a barra de ferro e golpeou a mão sombria, libertando Lucas. Sem pensar, ele pegou o caderno novamente e o segurou sobre uma vela acesa que encontraram. Dessa vez, as páginas começaram a queimar lentamente, soltando uma fumaça negra que parecia gritar. A figura nos reflexos começou a se contorcer, como se estivesse sendo consumida pelo fogo. Os reflexos tremeram, e a biblioteca inteira parecia desmoronar ao redor deles. Continue queimando, Lucas. Não pare. Clara gritou. Lucas manteve o caderno no fogo até que ele se tornou cinzas, e com isso, o ambiente ficou em completo silêncio. A figura desapareceu dos reflexos, e a biblioteca voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Clara e Lucas caíram no chão, exaustos, mas vivos. Eles se olharam, sem dizer uma palavra, e sabiam que tinham sobrevivido a algo que nunca poderiam explicar totalmente. Porém, ao sair da biblioteca, Lucas sentiu algo estranho. No reflexo de uma pequena poça d'água na entrada, ele viu um par de olhos observando-o. Lucas desviou o olhar da poça, mas o arrepio que sentiu ao ver aqueles olhos não desapareceu. Ele respirou fundo e tentou convencer a si mesmo de que era apenas paranoia, o resquício do horror pelo qual haviam passado. Clara segurou sua mão com força, buscando apoio na sensação de que tudo havia terminado. Enquanto caminhavam juntos para fora da biblioteca, o céu estava mais claro, como se o amanhecer trouxesse a promessa de um novo começo. A cidade, silenciosa, parecia alheia aos horrores que eles haviam enfrentado. Clara quebrou o silêncio. E se não acabou? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Lucas parou, pensativo, olhando para o horizonte. Talvez nunca acabe. Mas nós fizemos o que era necessário. Enfrentamos o medo e vencemos. Eles continuaram andando, mas, enquanto se afastavam, uma pequena rachadura apareceu no vidro da porta da biblioteca, formando lentamente a silhueta da figura sombria. E ali, no reflexo de cada janela e espelho da cidade, o homem dos reflexos esperava pacientemente pela próxima chance.